Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos. Eu estou vindo um pouquinho mais tarde enviar esse vídeo para vocês da entrada de Marte no signo de Peixes. Eu estou vendo mais tarde porque hoje foi uma loucura aqui em casa. Foi feita manutenção nos ares condicionados que a gente tem aqui. Foi feita limpeza, instalação, reinstalação, ou seja, pegou de 9 horas da manhã até agora há pouco. Já estava de noite quando tudo acabou aqui. Então, eu realmente não consegui nem parar um minuto para poder nem avisar vocês que eu iria atrasar um pouquinho com esse vídeo falando a respeito desse trânsito tão importante que é a entrada de Marte no signo de Peixes. Lembrando, gente, que já tem um vídeo aqui no canal que fala, que explica detalhadamente. Foi um vídeo que eu fiz com muito carinho, com muito amor. Eu vou deixar no izinho aí, que fala sobre as características de Marte no signo de Peixes. Se você tem Marte no signo de Peixes, esse vídeo já é essencial para você. Se você não tem Marte no signo de Peixes, esse vídeo vai ser importante para você entender quais os arquétipos, quais as características que esse trânsito pode trazer para a gente. Só que nesse vídeo, o que eu vou fazer? Como eu sempre faço, eu vou falar sobre os aspectos que esse Marte vai fazer. Por exemplo, Marte vai fazer conjunção com Netuno, Marte vai conversar com Plutão, Marte vai conversar com Urano, vai conversar com o Sol próximo a Urano, ou seja, tem aspectos para esse período, esse tempo, esse espaço que a gente está, tem aspectos específicos que trazem informações específicas. Mas antes, vamos entender o que é Marte nessa energia, como que a gente sente esse Marte, as mudanças que acontecem, por exemplo, de um Marte saindo do signo de Aquário e entrando no signo das águas mais sensíveis do zodíaco, que é as águas piscianas. A primeira coisa que eu coloco como exemplo é que imaginem um carro de Fórmula 1 numa largada acontecendo na energia pisciana. Primeiro, o carro de Fórmula 1, ele não vai ter atrito com o chão. Então vocês me perguntam, Débora, como é que esse carro vai se movimentar para frente? Como é que ele vai ganhar essa corrida? Como é que ele vai sair do lugar se não tem atrito? Gente, esse Marte, ele funciona num campo sutil. Ele funciona na energia dos sonhos, dos milagres, das energias intangíveis, da força do pensamento, se vocês assim imaginarem. No sonho, você consegue fazer um carro flutuar no ar, não consegue? Imagina aí, põe na sua cabeça, cria um sonho, imagina um carro fazendo o que você quiser, flutuando no meio do espaço sideral. Isso é Marte em Peixes. Você consegue dar vida e fazer com que esse carro saia de um ponto e chegue no outro. No mesmo instante, você tem poder de fazer isso, porque o Marte aí, ele vai agir no campo da imaginação, no campo quântico, não manifestado, energético, no campo das ondas, das vibrações, abstrato. Então, é muito difícil a gente preso nesse mundo nosso aqui, manifesto, esse mundo todo material que a gente tem, onde a gente precisa ver para crer. É muito difícil a gente entender como que esse Marte funciona em Peixes. Mas quando ele entra em Peixes, o que ele faz? Ele aciona, ele acende essa energia, essa força, a força dos sonhos, a força de um poder que não é físico, a força do poder da sua imaginação, do seu poder de criar uma história, de imaginar coisas incríveis. Agora, por que esse Marte aqui, ele trabalha tantos sonhos? E qual é a diferença dele em Aquário? Gente, o signo de Aquário é aonde existe o cientista. O cientista, ele pega aqueles pensamentos, aqueles sonhos, aquelas histórias de peixes e ele simplesmente começa a fazer experimentos aqui. Ele pega essas ideias e ele tenta criar cálculos, ele usa a ciência, o que ele tem ao alcance dele. Saturno rege essa energia, assim como Urano. Então ele pega todas as informações, todos os dados que ele tem ali, todos os materiais possíveis e tenta criar alguma bugiganga, algo que funcione, algo que alcance aquela ideia, que chegue perto daquela ideia. É aqui que está o arquiteto. O arquiteto é isso. O arquiteto, ele pega uma ideia, um plano no campo sutil, imaginário, e transforma isso já em uma maquete. No momento que transforma numa maquete, começa a ver se aquilo ali vai dar certo. Começa a fazer os cálculos, começa a ver se realmente
aquela curvatura vai aguentar, uma laje em cima, uma laje embaixo, como é que vai fazer para as paredes não ficarem tortas, e ali começa a calcular, começa a pensar, e aí pronto, depois que faz tudo isso, vai à prática e manifesta Urano e Saturno, que são os regentes de Aquário. Então o Aquário, ele é o cientista que pega essas ideias malucas e que geralmente tem ideias, e essas ideias elas são manifestadas e muitas vezes dá tudo errado, e é no errado que aparece algo inusitado, diferentão ali, que pode ser uma grande solução, que é Urano. Mas o campo da imaginação, gente, de fato, é Peixes. É onde todas as informações do universo estão, no campo do inconsciente coletivo ou do inconsciente cósmico. Tudo que existe, tudo que já existiu e tudo que ainda vai existir está aqui dentro. Tudo, tudo. Tudo está nesse campo dos arquétipos. Tudo está ali. Aquilo que vai se manifestar daqui a 500 milhões de anos já está aqui nessa energia do inconsciente cósmico, da biblioteca cósmica. Então, quando Marte chega aqui, o que acontece? Esse Marte, ele aciona esse campo, essa biblioteca, ele faz com que a gente vá em direção, que a gente haja, que a gente vá em busca realmente do que está nesse campo inconsciente. Então, Marte entrando aqui, é muito provável que a gente passe a sonhar com coisas mais realistas, de uma forma mais consciente, que a gente consiga identificar algumas questões nesse universo do inconsciente, a gente consiga trazer para a consciência esses saberes, tá? Essas informações, esses sonhos. Talvez a gente comece a sonhar com algumas coisas que podem ser soluções incríveis e milagrosas para a nossa vida. Marte aqui, ele ajuda a gente a realizar sonhos, a conquistar nossos sonhos, a alcançar os nossos sonhos. Então, se você tem sonhos, é muito provável que com Marte em Peixes você comece a despertar, ou seus sonhos comecem a despertar para você. Você comece a sentir de novo, caramba, eu lembro que eu tinha aquele sonho, que eu tinha aquela vontade, que eu tinha aquele desejo. A Vênus está aqui dentro exaltada. Junto com Marte ali, são os nossos desejos e os nossos sonhos vindo assim para a gente, e Marte está ali simplesmente sedento para identificar esses sonhos e trazer de volta para você, trazer a vida para você ir lá e, quem sabe, realizar estes sonhos. Esse Marte também aciona como um fósforozinho, só que esse fósforo, ao invés de trazer o fogo, vai trazer uma chama lilás, uma chama onde vai mexer um pouco com o seu campo energético, sensitivo, emocional, intuitivo. Então é muito provável, principalmente para as pessoas que negam a sensibilidade, a espiritualidade, essas forças mais místicas dentro delas e fora delas, Marte, quando entra aí, ele aciona isso nas pessoas, ele mexe com isso dentro das pessoas, e aí as pessoas são um pouquinho cutucadas, incomodadas, e elas começam a sentir mais atuantes ou pertencendo a esse universo mais místico, mesmo que elas não queiram. Essas informações vão vindo, sabe, como de repente, sei lá, uma vidente falou isso. Você ouviu falar que aquela mística falou que ia acontecer não sei o que, não sei aonde, e você vê essas informações vindo, e é quando você para com Júpiter aqui dentro, é quando você para e se questiona, gente, como é que essas pessoas chegam a essas informações? Como é que é possível alguém acreditar nisso? Mas alguma coisa é mexido dentro da gente, tá? Então esse campo espiritualista, ele é muito ativado por Marte aí, de forma positiva, mas também através de charlatões, de falsos gurus, de falsos mestres que tentam buscar pessoas, se tornam esses líderes altamente maldosos, mal intencionados, que buscam trazer pessoas para poder enganá-las, para poder dar golpes, para poder tirar, extorquir, sabe? Tirar dinheiro delas. Então, fique atento à sua intuição, e quando você perceber que a esmola é demais, desconfie, porque charlatões estarão aí à torta e à direita. Esse Marte também mexe muito com as névoas de Peixes.
Então, pessoas entrando pela surdina, mexendo nas suas coisas, de repente você deixa uma coisinha em cima da mesa, quando você olha de novo não está mais ali, aquela pessoa mão leve, que você está andando na rua, de repente você olha e você está sem o seu colar, está sem seu relógio, está sem sua bolsa, sem seu celular. É muito comum, aqui é como se tivesse muitos peixes escorregadios nas águas da energia pisciana, e são pessoas que passam e a gente não consegue agarrar, que a gente sente que tem alguma coisa errada, quando a gente olha já escapou, já escapuliu, já se juntou com os outros peixes e a gente não consegue identificar quem foi. Então cuidado com isso, cuidado também porque a gente tem Marte e Vênus aqui dentro. É muito provável que esses dois aqui dentro pode facilitar enganos, ilusões, truques e lábias para o lado afetivo e amoroso. Então você cair no canto da sereia ou você cair na lábia de um Dom Juan, sim, isso é muito fácil de acontecer. Essas energias, de certa forma, facilitam isso para que essas pessoas tenham as pilhas delas, sabe, renovadas. Sabe aquele brinquedo que está sem pilha dentro do armário e de repente aquele brinquedinho começa a se mexer porque ganhou uma pilha nova ou porque a sua bateria foi recarregada, sabe-se lá como? É mais ou menos isso. Então aquelas pessoas que querem trapacear, enganar, ludibriar, elas podem receber uma recarga aí de bateria por conta de Marte e Vênus aí e simplesmente voltar a atuar. Então essas pessoas podem surgir aí aos montes durante esse período, tá? Lembrando que Marte, gente, eu sempre esqueço, né? Marte vai entrar aí, né? No dia 15 de abril, à 00:05, ou seja, na virada de quinta para sexta-feira, que eu tô gravando quinta-noite aqui para vocês. E Marte só vai sair daqui a pouco eu mostro para vocês pelo relógio aqui, o trânsito desse Marte. E Marte vai sair do signo de Áries no dia 24/05, tá? 24 de maio, Marte entra no signo de Áries, aí ele entra no seu domicílio, vocês vão ver um shift de energia, inclusive Júpiter já vai estar ali dentro também, vocês vão ver já já. Então, durante todo esse período de Marte no signo de Peixes, até 24 de maio, prestem atenção nessas energias, tá? Principalmente para você não ser enganado ou enganada, e esse engano não necessariamente acontece somente nas relações, pode acontecer em relação a propostas financeiras, investimentos financeiros, compras de materiais e bens que podem parecer uma coisa linda, um castelo, um sonho, e quando você compra ali, na verdade, opa, eu idealizei muito isso aqui, eu achei que era uma coisa quando na verdade é outra. Isso também pode acontecer nesse sentido, tá? Então, coisas de valores, situações e pessoas de valores precisam ser muito bem avaliadas, muito bem pensadas durante esse período de Marte e Vênus em Peixes, tá? Um outro ponto que é importante falar sobre esse Marte é que Marte aí em Peixes, ele faz com que a gente perca um pouco a nossa personalidade, se perca um pouco do nosso ego, perca um pouco a nossa identidade. Ou seja, a gente pode ficar meio perdido, se questionando, caramba, quem sou eu mesmo? O que eu quero mesmo? Quais são os meus sonhos mesmo? A gente pode ficar meio perdido também, tá? Mas a razão de nos perdermos da nossa identidade, daqueles rótulos que a gente vai colocando, ou que foram colocando na gente ao longo da vida, ou do nosso ego, esse Marte aqui é um convite para você se autoconhecer através da sua sensibilidade, através da sua essência, da sua energia mais primordial, que é o seu espírito. Então é quando a gente tem contato com a nossa pureza, e é nessa pureza que a gente entra em contato com os nossos sonhos verdadeiros, com aquele sonho de infância, com aquela memória mais pura que você tem de si mesmo. Muitas vezes é isso que Marte traz pra gente aí. Agora, Marte no signo de Peixes também aciona como um gatilho, e é muito forte isso, principalmente as pessoas que já têm problemas psicológicos. É muito importante ter acompanhamento, ainda mais porque a gente está com o nó do sul no signo de Escorpião. É muito importante ter acompanhamento psiquiátrico, psicológico, acompanhamento por um profissional que entenda do seu caso, do que você passa, dos seus medos, dos seus traumas, das suas dores. Tenha esse acompanhamento se você já tem uma tendência à depressão, ansiedade, fobias,
medos ou qualquer distúrbio que de repente você venha a ter, ou qualquer desligamento, devaneios, mudança de personalidade, síndromes, como, por exemplo, se achar perseguido, quando você acha que está todo mundo te perseguindo, que todo mundo quer te fazer mal, quando você se coloca muito vitimista diante das situações, busque ajuda, busque orientação. Marte aqui, ele aciona ainda mais, ele vai lá como um gatilho e vai virando as chavinhas de questões mal resolvidas internamente e no nosso subconsciente. Então, sentiu algum desequilíbrio? Busque ajuda, tá bom? Agora, se você não está em um grau muito avançado, mas você sentir aí alguma ansiedade, sentir alguns medos, se sentir perdido, sentir desânimo, esse Marte pode estar acionando aí campos sutis que você precisa olhar, você precisa fazer essa busca, entender o que está acontecendo, quais são os chamados que estão vindo do seu inconsciente. Tem chamados que estão surgindo aí do seu inconsciente, que está vindo como flash de informações para você agir, para você ter atitudes não no campo material e físico, mas no campo sensitivo, do entendimento da sua essência. Trabalhe isso, tá bom? Se precisar de ajuda, busque ajuda. Agora vamos falar dos trânsitos, vamos entender quais são as energias que esse Marte vai formar durante esse trânsito. Então, no dia 15, ele entra ali à 00:05. Até o dia 4 de maio, Marte não vai fazer praticamente nenhum aspecto, a não ser com a Lua. Mas aí Marte, ele vai caminhar aqui, olha, tá vendo? Ele tá ali meio que conversando com a Lua, mas o primeiro aspecto que ele começa a formar aqui, a gente já vê um Marte aqui meio que conversando com o Sol. Esse sextil de Marte com o Sol vai perdurar um longo período até o sextil exato, assim que o Sol entrar no signo de Touro. Então aqui a gente já sente um pouquinho esse Marte conversando com o Sol, mas vocês vão ver que o aspecto exato vai acontecer com Marte conversando com o Sol junto com Urano. Então, o que a gente entende desse primeiro sextil que esse Marte vai fazer em Peixes com as energias em Touro? Lembrando que a Vênus está aqui dentro também, que é o regente de Touro. O que isso significa na prática? Gente, esse período é um período muito importante para mudanças de entendimento de valores, mudanças de rumo, decisões importantes para questões que para nós têm muito valor. Ou seja, se você está em um casamento, vamos colocar aqui exemplos, se você está num casamento que você sente que é o casamento da sua vida, que aquela pessoa que você ama está ali, vocês estão passando por alguma crise, por alguma questão, esse momento é o momento de sentar e conversar, é o momento de tentar resolver essa questão de uma forma mais amorosa, mais empática, de se colocar no lugar do outro e ver o que pode ser feito por aquele relacionamento. Agora, se vocês estão em um relacionamento que não tem mais jeito, que vocês já tentaram de várias formas, é uma hora também de dissolver laços. De repente, é aquele momento que você olha, solta os laços, solta os nós, solta as amarras e simplesmente fala, olha, vamos tentar por outros caminhos, você livre aqui, eu livre aqui, e vamos ver o que acontece com as nossas vidas nesse tempo que a gente fica mais separado, que a gente dá um tempo aí para essa relação. Então eu estou dando um exemplo prático aqui para vocês, para mostrar que existem os dois lados da mesma moeda. Tanto o tentar resolver uma situação que para vocês tem muito valor, ou de tentar também dissolver, soltar, perdoar, deixar ir algo que para vocês também tem muito valor. E que, se aquilo não está dando certo pelo apego, solte, deixa fluir pelas águas e veja se as águas de Iemanjá vai trazer de volta para você o seu amor, o relacionamento, uma parceria, um projeto, um sonho, seja o que for. Aqui também esse aspecto ele fala muito sobre a realização de sonhos. É um momento que a gente pode sim manifestar sonhos. A gente está com o Sol em Touro. E Touro é um signo que trabalha muito para transformar as coisas que ele sonha em realidade, né? Então, se ele sonha em ter alguma coisa, em obter alguma coisa, em chegar em algum lugar, essa força ajuda a manifestar.
Então a gente consegue entrar no campo dos sonhos, consegue entender também o sentido das coisas de uma forma muito mais espiritualizada, lembrando que tudo que se manifesta no plano físico antes é criado no campo sutil. Tudo o que temos hoje aqui, tudo isso foi manifestado antes no campo da imaginação. Foi iniciado, foi criado lá e só depois se desdobrou e se manifestou aqui. E essa energia fala muito sobre isso, tá? Então, aproveitem essas forças aí. E isso vai se intensificar, tá? E aí, no dia 7, ali a gente tem o dia 7. Aqui, olha, já é onde vai acontecer. Olha, dia 7 de maio. Vocês veem aqui, olha, que Marte tá aqui, olha. Vocês viram? Eu vou voltar um pouquinho. Vocês veem que Marte e Sol caminham juntinhos. A gente vai ter muitos dias, praticamente toda a passagem de Marte por Peixes vai ser conversando com o Sol em Touro. Isso é magnífico para a gente manifestar os nossos sonhos, como eu falei agora há pouco. Então ali, olha, no dia 7 é quando a gente tem o sextil exato. No dia 4, tá aqui, dia 4 é quando a gente tem o sextil exato entre Marte e Urano. Esse sextil vai acontecer no dia 4 de maio, às 12 horas e 46 minutos, ou seja, meio-dia e 46 horário de Brasília, se vocês quiserem anotar. No dia 7/5 é quando a gente vai ter esse sextil exato com o Sol, tá? Então aqui, olha, no dia 7, o Sol vai estar ali a 17 graus e Marte a 17 graus. Então a gente tem aqui o quê? A gente tem um sextil, mais um sextil exato acontecendo entre Marte e Sol. Só que Sol ainda vai estar em conjunção ali com Urano e muito próximo ao nó do norte. E esse momento aqui é um momento mágico também para realização. Lembrando que no dia 30 a gente vai ter a lua nova acontecendo aqui com o eclipse. Aqui vai acontecer um eclipse solar lindíssimo acontecendo no signo de Touro, muito significativo, muito poderoso. E a gente vai ver isso acontecendo com um grande stellium no signo de Peixes e um grande stellium no signo de Touro. Mais uma vez, sonhos podendo ser manifestados e realizados, muito bem trabalhados aqui. Então, no dia 4 de maio, Marte faz o sextil exato com Urano. No dia 7, Marte faz o aspecto exato com o Sol de sextil. Tá? Sextil é um aspecto onde existe um potencial. As ferramentas elas estão disponíveis para a gente utilizá-las. A gente usa se a gente quiser. A gente aproveita se a gente quiser. A gente precisa se mover, mostrar interesse. Se a gente não tiver interesse, simplesmente aquilo vai passar batido e pronto. Passou e acabou. Essa é a questão que dificulta um pouco esse sextil. Porque a gente precisa mostrar interesse e agir para poder pegar aquela oportunidade. E aí no dia 14 de maio, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esse Marte fazendo um sextil com o nó do norte no signo de Touro. E já ali há algum tempo fazendo, olha, um trígono lindíssimo para o nó do Sul em Escorpião. Aqui, gente, a gente tem uma energia poderosíssima também para cura de mágoas, feridas, rancores e principalmente soltar peso morto. Pessoas que estão ali na nossa vida, que simplesmente estão ali te sugando, que estão prejudicando a sua caminhada, que estão atrasando a sua evolução. É importante a gente entender que nesse período aqui, a gente já vai estar com a Vênus no signo de Áries, Júpiter vai entrar no signo de Áries, a gente vai estar um pouco impaciente com pessoas e situações que nos escravizam. E lembrando, o signo de Peixes, assim como o signo de Virgem, falam sobre escravidão. Aqui é escravidão física mesmo pelo trabalho, aquele trabalho manual mesmo, sabe? Aqui é aquela prisão, muitas vezes de muito tempo, prisões mesmo, sistema carcerário aí, ou prisões mentais, psíquicas, loucuras que a gente se prende e principalmente ilusões. Então, cuidado com isso aqui. Aqui, aquele momento, vai ser aquele chamado realmente para a gente se libertar. Lembrando que Urano está ali no meio, a gente está tendo aí muitos aspectos com esse Urano. A gente está chegando perto de um eclipse lunar acontecendo aqui no signo de Escorpião. Ou seja, tem muita coisa para a gente trabalhar durante esse período com esse Marte aí, tá? Marte conversando com esses planetas no signo de Touro.
principalmente os nodos lunares. Aqui, olha, pode ser um momento muito kármico também, de ajustes kármicos, e a gente tem Saturno atuando muito fortemente também aqui, tá? Com o Sol ali, com os nodos, com Urano, ou seja, tem muita força aí desafiadora. No dia 18, 4 dias depois, o que a gente tem? A gente tem Marte fazendo conjunção com Netuno. Só que vai fazer conjunção com Netuno, já fazendo um sextil para Plutão, que já está retrógrado, fazendo também sextil ali para o Sol, para o nó do norte, e Mercúrio também já está ali retrógrado. Ou seja, esse momento dessa conjunção é um momento de realmente a gente entrar em questões psíquicas profundas e resolver algumas questões e pindaíbas lá de trás. Aqui, gatilhos do inconsciente vão pipocar através de sonhos, através de premonições, de intuições, de clarividência. De repente você pode ver alguma coisa. Os sonhos, eles podem parecer muito reais. Aqui você acorda realmente achando que aquilo aconteceu de verdade. Marte é um planeta que traz as coisas para a realidade, ele se manifesta, ele se torna presente. Então a gente vai se tornar presente nesse mundo do inconsciente. É como se a gente adentrasse realmente esse universo do inconsciente, a gente se olhasse, se identificasse ali dentro e falasse: caramba, eu estou dentro de salas aqui escondidas do meu inconsciente e eu estou tendo acesso a algumas informações. E essas informações, elas podem aparecer em forma de símbolo, através de arquétipos informações que podem vir aí de todo jeito, às vezes através de uma arte. De repente você toca algum instrumento, sai uma melodia ali, você consegue fazer alguns acordes que mexem aí num campo seu, sutil, numa trama das suas memórias do passado, e de repente volta alguma coisa e traz informação para você. Ou seja, fiquem atentos porque muitas coisas podem aparecer aí. Inclusive aqui é um momento muito delicado e importante para quem trabalha já no campo espiritual, para quem já é atuante, né? Porque Marte em Peixes, principalmente para quem tem esse posicionamento, são pessoas que já atuam no campo espiritual, são espiritualistas, são líderes espirituais desde cedo, são pioneiros geralmente nessa área, nessa zona, tanto espiritual quanto artística, sensitiva. Também como médicos, tem muitos médicos que têm Marte no signo de Peixes. Aqui tem muita relação com hospitais também. A gente pode ver aí muitas questões, muita gente entrando machucada, ferida em hospitais. Hospitais aí ficando lotados com pessoas que passaram por acidente ou que realmente estão tendo surtos psicóticos e por aí vai. Tá? Então isso é muito comum de acontecer quando Marte, principalmente quando toca Netuno aí. Aqui a gente pode ver sim muitos surtos coletivos acontecendo, crises de ansiedade e depressão vindo à tona. Precisamos ter cuidado, mas por quê? Isso tudo é um gatilho, é um despertar, principalmente para aquelas pessoas que estão sobrecarregadas de emoções, de sensações, de sentimentos que elas não sabem explicar, que elas não sabem identificar. E esse Marte vai fazer alguma coisa para as pessoas identificarem essas dores, essas questões mal resolvidas dentro do inconsciente delas. Então essas coisas podem vir aí através de surtos, de crises, de problemas psicológicos, problemas mentais, pessoas entrando em transe do nada, pessoas que precisam desenvolver a sua mediunidade. Também a gente pode ver pessoas aí, de repente, tendo um piripaque no meio da rua, recebendo entidades no meio da rua, conversando com ninguém no meio da rua e está ali conversando com um espírito e coisas do tipo. Esse tipo de coisa pode acontecer porque Plutão e todos esses planetas em Touro estão acionados no campo da Terra. Então sai do mundo inconsciente e vem para a superfície da Terra. Então as coisas podem se tornar visíveis. O que está no inconsciente pode se tornar visível através de surtos e transes, principalmente para quem utiliza drogas, usam de entorpecentes para poder se entorpecer, e aí o consciente fica entorpecido e o inconsciente fica totalmente vulnerável. Quando a gente entorpece o nosso consciente, a gente solta, a gente libera o nosso
inconsciente. E é aí que a gente vê pessoas fazendo loucuras. Esse período aqui é muito importante tomar cuidado com essas forças do inconsciente que podem vir à tona, principalmente para quem se entorpece. Se entorpece de forma química. Isso aqui também pode ser um indício de mergulho realmente em fugas e ilusões. Cuidado com isso aqui, tá? Tem muita coisa bonita, mas pode ter muita coisa feia saindo daí também. Então, se no dia 18 a gente tem essa conjunção, no dia 22 de maio a gente tem, adivinha o quê? Marte ainda em conjunção com Netuno, mas aí fazendo o aspecto exato para Plutão. E esse aspecto exato ainda implica em tudo aquilo que eu falei antes, tá? Porque o que eu falei antes para vocês está relacionado a Plutão e aos planetas aqui, olha, no signo de Touro. E 2 dias depois, Marte sai do signo de Peixes e entra, adivinha onde? No signo do seu domicílio. É onde ele fica mais poderoso, mais ativo, mais forte, mais no comando, coisa que ele já ama. Aí aqui, olha, gente, é uma outra energia que você já vê em Marte, Lua, Júpiter, Quirón, Vênus, toda essa galera aqui no signo de Áries. Só ter Júpiter aqui no signo de Áries, a gente já sabe que a energia ariana vai ficar super, hiper, ultra ativa. E é muito importante a gente ter cuidado com toda essa energia ariana, tá certo? Gente, para não me alongar mais nesse vídeo, que já deve ter ficado super longo, eu vou parando por aqui. Então, só para vocês entenderem, a gente vai ter Marte aí, olha, o Marte vai sair mais uma vez no dia 24 de maio, tá? Então, ele fica do dia 15 de abril até o dia 24 de maio. Ele vai sair daqui, olha, às 20 horas e 17 minutos do signo de Peixes, do dia 24 de maio. E Marte entra no signo de Peixes no dia 15 do 4 de abril, às 0 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Espero que vocês aproveitem ao máximo essas informações. Lembrando, gente, do curso que eu estou disponibilizando para vocês sobre signos intermediários. Se você tem planetas aí no finalzinho dos signos ou no início dos signos, como aqui, olha, Saturno e Juno. Juno está ali a 2 graus de peixe, Saturno está ali a 24 graus ali, mas na verdade a 25 graus que a gente conta, por exemplo, Plutão está aqui num signo intermediário. Quando a gente tem planetas ali no finalzinho dos signos, planetas cúspide das casas, pontos árabes como parte da fortuna, Juno aqui, para quem pergunta sempre, né? Esse aqui é Juno, Lilith, qualquer coisa que você tem, uma estrela fixa que você tem ali entre esses graus, está em uma zona de signos intermediários. E esse ponto aqui tem uma informação única, tem uma informação muito importante, tem uma informação muito específica sobre essa área. Os últimos graus, por exemplo, aqui, olha, 28 graus, é um grau anarético. E esse grau anarético é um grau cansado, que está finalizando e que também se soma às informações desses signos que estão em transição, né? Você está saindo de uma energia, mas está pegando um pouco a energia do outro signo. Então, nesse curso que eu trouxe para vocês, ali eu falo sobre o significado dessas energias de cada zona dessa aqui, de signos intermediários, eu explico para vocês. Então, se você tem planetas e pontos importantes do seu mapa no final ou no início de um signo, esse curso serve para vocês. Está linkado aqui embaixo, eu vou deixar no izinho aí para vocês também. Vocês vão ser direcionados lá para a página para que vocês possam fazer e acompanhar este curso, que ele é muito bacana. As pessoas estão amando. Quem ainda não viu lá no Sinastro, as pessoas estão amando. Então, vão lá assistir, combinado? Gente, se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau.